Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato, desta que é aquela ciência, disciplina do espaço geográfico, né? Vamos dar uma olhada no que temos para esta aula. A aula de número 9. O objeto de conhecimento é a América Latina e o detalhamento, países andinos. Tá bom? Vamos lá para a aula então. E é isso então, gente. Vamos iniciar a nossa aula reconhecendo aqui um mapa físico, né? O planisfério físico do mundo todo aí, com todos os continentes, observando alguns detalhes aqui que a gente vai enfocar. Vejam só que nós temos aí um mapa com diferentes cores, não é isso? E cada uma dessas cores está explicada ali nas nossas legendas. Os tons de azul aí dizem respeito às profundidades do mar, mas todas essas outras cores que você está vendo diz respeito à altitude, tá? Então é altimetria acima do nível dos mares. E aí a gente vai observar o seguinte, que das cores verde, aqui mais forte, até a cor púrpura que aparece aqui, ó, num determinado detalhe na América do Sul, nós temos então da mais baixa até a mais alta altitude do terreno, a altimetria do terreno em relação ao nível do mar. E essa parte que nós estamos enfocando aqui, que você está vendo, essa parte roxa com essa parte vermelha mais forte, marrom, né, esse tom, diz respeito à formação que nós conhecemos como a Cordilheira dos Andes, tá bom? Então nós vamos falar um pouco aí justamente dos países andinos aqui da América do Sul, tá bom? Vamos já dar uma olhada aí, começando a falar um pouquinho sobre a América Andina. Vamos lá. Então, a América Andina tem uma extensão territorial de 5,3 milhões de quilômetros quadrados, com cerca de 144 milhões de pessoas aí, né? A maior parte da população são ameríndios e mestiços. Climas do norte-sul são climas equatoriais, tropicais, desértico, mediterrâneo e temperado. Vamos falar um pouco sobre a diversidade econômica e política nesses países andinos. Então, lá nós temos, nesses países, uma dependência na exportação de commodities e importação de produtos industrializados. Então, a isso equivale dizer que nós temos uma produção industrial que é aquém do que é necessário para evitar a importação, não é isso? Temos também disparidades econômicas entre os países, lá dessa região andina, os países andinos, entre Chile, Peru e Colômbia versus Equador e Bolívia. Nós temos também uma estabilização política com democracia consolidada na maioria dos países, exceto na Venezuela, que a gente de vez em quando vê aí uma ou outra notícia na televisão, não é isso? Você que acompanha aí os noticiários vê que de vez em quando nós temos uma contenda política lá na Venezuela. O que mais que nós temos aqui para falar ainda sobre os países andinos? Vamos falar um pouco sobre a Bolívia, tá? Um desses países. Então vamos lá. Começando pelo nome oficial, que é o Estado Plurinacional da Bolívia. A extensão territorial chega a 1.098.581 quilômetros quadrados. A capital da Bolívia é Sucre, a capital constitucional, e aí a capital administrativa é La Paz. A população de 12.224.110 habitantes, segundo uma estimativa aí da Organização das Nações Unidas. O que mais que a gente pode falar da Bolívia? O clima tropical, equatorial, semiárido, árido, temperado e frio de altitude. Lembrando aí que sobre altitude nós estamos falando de países que estão ali, que têm uma presença massiva da Cordilheira dos Andes, né? Então altas altitudes. O governo é uma república presidencialista, o idioma espanhol, Quichua, Aymara e Guarani, e a moeda é o boliviano, tá bom? Já que a gente está falando sobre moeda, vamos falar um pouco sobre a economia da Bolívia. Então lá, na parte da agropecuária, nós temos produção de soja, café,
cana-de-açúcar, milho e algodão. Além disso, criação de gado. Na indústria, nós temos o setor de mineração, com a exploração lá de estanho, zinco, chumbo, prata e ouro. E aí também nós temos a indústria alimentícia presente na Bolívia, também temos a indústria química lá que produz os seus vários produtos, né? E aí temos ainda indústrias têxteis e siderurgia. Sobre recursos naturais, se destaca na Bolívia, então, o gás natural, ainda petróleo, minério de ferro e lítio. Então, gás natural, petróleo, minério de ferro e lítio. E quanto ao turismo, a Cordilheira dos Andes, o Salar de Uyuni, o Lago Titicaca e vários sítios arqueológicos chamam muito a atenção e atraem muitos turistas, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui num VT que nós produzimos para vocês assistirem, traçando um detalhe sobre o que nós falamos agora. Nas terras altas da Bolívia, onde a natureza é exuberante e as montanhas se erguem majestosas, um elo vital foi estabelecido. Em 1997, iniciou-se a construção de um empreendimento audacioso, o Gasoduto Bolívia-Brasil. Com 3.150 quilômetros de extensão, essa obra conecta os corações energéticos da Bolívia e do Brasil. A partir de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, até Canoas, no Rio Grande do Sul, o gasoduto atravessa fronteiras e corta 135 municípios brasileiros, percorrendo os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Essa estrutura não apenas transporta gás natural, mas também impulsiona o desenvolvimento econômico das regiões por onde passa. Suas tubulações são um elo que alimenta a indústria, o comércio e o progresso. A responsabilidade pela operação e manutenção desse gigante energético recai sobre a transportadora brasileira Gasoduto Brasil-Bolívia S.A., TBG, que garante um fluxo contínuo de energia vital para o Brasil. O Gasoduto Bolívia-Brasil não é apenas uma obra de engenharia, mas sim um símbolo de cooperação e integração entre nossos dois países. Uma conexão que nos fortalece, impulsiona nosso progresso e nos leva para um futuro energético mais sustentável e próspero. Enorme gasoduto, né, gente? Interessante esse vídeo que a gente consegue observar aí a magnitude desse empreendimento. Pois então, em 2006, a Bolívia nacionalizou o gás natural e o petróleo e passou a controlar todo o processo de extração, produção e refino. Teve um impacto significativo na economia, levando ao crescimento econômico, tanto diretamente, através do aumento dos investimentos governamentais, quanto indiretamente, né, através da promoção de uma maior estabilidade política e social. E aí, deve ser destacado que nos últimos anos, a exploração de gás natural na Bolívia está atingindo o declínio natural das reservas, né, daquele produto natural e deve buscar soluções para enfrentar esses desafios e promover um desenvolvimento sustentável do setor de gás natural. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha agora sobre o Chile, o que a gente tem aqui sobre aquele país também andino. Então vamos observar, o nome oficial do Chile é República do Chile. Nós temos lá uma extensão territorial de 756.102 quilômetros quadrados. Observem ali no mapa, o Chile é aquela faixa estreita que se projeta muito mais aí em termos latitudinais do que longitudinais. A capital do Chile é Santiago, a famosa Santiago del Chile. A população de cerca de 19.603.733 habitantes, segundo estimativas da ONU. E sobre o clima, nós temos lá clima desértico, semiárido, mediterrâneo e temperado. Vamos falar sobre o governo, né? Como que é o governo, então, no Chile? É uma república presidencialista, o idioma é o espanhol e a moeda é o peso chileno. Vamos falar, já que falamos de moeda, conforme foi na Bolívia, vamos falar um pouco também sobre a economia do Chile, né? Então nós temos lá, na agropecuária, a produção de frutas, como uvas, maçãs e kiwis, além de hortaliças diversas.
nós temos também a famosa vitivinicultura, né, gente? Que é aquela cultura que faz ali aquelas produções imensas das vinícolas para a produção de vinhos diversos. Nós temos também pecuária de gado, ovinos e aves. Na indústria, nós temos destaque para os setores de mineração, energia e manufatura. E recursos naturais, nós temos lá que o Chile é o maior produtor de cobre do mundo e ainda explora ferro, manganês, zinco, carvão, lítio, prata e ouro. E sobre o deserto no Chile, que é um lugar muito bonito, recebe muitos turistas, o destaque está para o deserto do Atacama, as Torres del Paine e a região dos lagos, com atividades variadas como trekking, esqui, surf, observação de estrelas e o famoso enoturismo, que é exatamente lá o pessoal que vai para experimentar vinhos, né? Os vinhos daquela região são muito famosos. Vamos falar um pouco sobre IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Vamos falar aqui sobre como que se comporta esse índice dos países andinos dos quais nós estamos tratando, e aí entre o ano de 2019 e 2022. Vamos lá, primeiramente, ver aqui o primeiro destaque. Então, nós estamos vendo aqui, se você observar a nossa legenda, você vai ver que cada um desses traços, ele diz respeito a um dos países. Então, o traço verde, por exemplo, é para a Bolívia, aqui o roxinho, né, é Brasil e assim por diante, até o Peru, que é o amarelo. Então, observem aqui que o Chile é destaque em índice de desenvolvimento humano lá até aqui 2019, né? Nós chegamos a esse índice. Pulando para a próxima coluna, a gente vai observar que nós tivemos um declínio no índice de desenvolvimento humano em todos os países, né? Inclusive o Chile. Ele se manteve o mais alto de todos, mas houve um declínio em todos eles, né? Tanto na Bolívia quanto no Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Pulando aqui para a próxima casa, próximo período de análise, nós vamos ver que alguns países recuperaram o seu índice de desenvolvimento humano. É o caso do Chile, que voltou a subir. Houve algumas estabilizações aqui, que é o caso do Peru, o caso da Colômbia e o caso do Brasil. Aí houve um ligeiro aumento nesse IDH no Equador e no caso da Bolívia, nós nos mantivemos ali estabilizados durante o período. Passando para a próxima coluna, a gente vai observar que houve algumas mudanças. Nós temos aqui alta no IDH, tanto no Chile quanto no Peru, também no Brasil e no Equador. Nós tivemos ali, se manteve com uma leve queda ali na Colômbia, o IDH, e aqui no caso da Bolívia, nós tivemos isso estabilizado, né, de 2021 a 2022. E aí, já que falamos em Colômbia, também ali no IDH, vamos dar uma olhada aí no que podemos falar sobre a Colômbia. Vamos lá observar. Então, o nome oficial da Colômbia é República da Colômbia. A sua extensão territorial é de 1.140.619 km². A capital é Bogotá. A população, segundo a estimativa da ONU, é de cerca de 51.874.024 habitantes. Clima equatorial, tropical e temperado. Sobre o governo da Colômbia, nós temos lá uma república presidencialista. O idioma é o espanhol e a moeda, o peso colombiano. Vamos já falar alguma coisa sobre a economia da Colômbia. A agropecuária, o famoso café colombiano, é uma de suas especialidades, me desculpem. Flores, bananas, cana-de-açúcar, entre outros produtos agrícolas. Na pecuária destaca-se com a criação do gado bovino e de aves. Indústria manufatureira, têxteis, alimentos processados, produtos químicos, produtos farmacêuticos, entre outros. Na mineração, carvão, ouro, níquel e esmeraldas. E, além disso,
o país é um produtor de petróleo e gás natural. Continuando falando sobre a economia, a gente pode observar aí que dentre os recursos minerais explorados lá, nós temos petróleo, gás natural, carvão, esmeraldas, ouro e terras agrícolas férteis. E no turismo, nós temos a famosa Cartagena, Bogotá, Serra Nevada de Santa Marta e região da Amazônia colombiana, que inclusive faz fronteira aqui com o Brasil, ali na cidade de Tabatinga, não é isso? De Letícia. Letícia, Tabatinga, Letícia, no caso, lá da Colômbia, Tabatinga, no Brasil. Vamos dar uma olhada num VT aqui que foi preparado para vocês. Olá, eu sou a professora Michele Santos, do componente de História, e vamos conhecer sobre as FARC, que significa Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e surgiu em 1964. Possuía ideal marxista e lutavam contra a opressão do governo colombiano e também das elites econômicas locais. Esses grupos eles se desenvolveram em áreas rurais, praticando ali táticas de guerrilha, se tornando um dos maiores grupos guerrilheiros da América Latina, com características terroristas devido às suas atividades ilegais, como, por exemplo, ataques armados, sequestros e tráfico de drogas, que davam ali subsídios para que esse grupo conseguisse se manter. Durante muito tempo, houve várias tentativas de acordos de paz, mas só em 2012, com a intervenção ou mediação de Cuba e Noruega, que começou-se de fato a haver essas negociações, sendo confirmada em 2016, quando houve a assinatura com o governo colombiano, em que as FARC deixou de ser um grupo terrorista, um grupo de guerrilha, né? E começou a ser um partido político legal, com a nomenclatura de Força Alternativa Revolucionária ao Comunismo, mantendo-se a sigla FARC. E é isso, gente. Vimos aí um detalhe sociopolítico, então, da Colômbia, né? Além de todos aqueles detalhes que nós vimos anteriormente. Vamos, então, explorar um pouco agora do Equador, né? Vamos falar de algumas de suas características. O nome oficial é República do Equador, a extensão territorial é de 256.370 quilômetros quadrados. A capital do Equador é Quito, não confunda com Iquito. A população é de cerca de 18 milhões de habitantes, segundo também uma estimativa da ONU. Vamos falar um pouco sobre o clima aqui, não é isso? Temos lá clima equatorial, tropical, temperado e frio de altitude. E o governo é uma república presidencialista. O idioma é o espanhol e a moeda é o dólar estadunidense. É isso mesmo que você está vendo. Lá no Equador, então, nós temos dólar americano, né? E por que o Equador adotou o dólar estadunidense? Porque passava por uma crise econômica e financeira que o país estava enfrentando na época, tá? Então, no ano 2000, o Equador adotou o dólar estadunidense como sua moeda oficial. Então, vejam só aí o que estava se passando em termos econômicos no Equador e o que se esperou, né, com essa adoção do dólar dos Estados Unidos. Então, hiperinflação e instabilidade monetária é o que acontecia à época. Buscou-se a estabilização econômica, adotando a moeda, também a facilitação do comércio internacional, a atração de investimentos estrangeiros e também disciplina fiscal e credibilidade. Continuando a falar sobre a economia do Equador, a gente pode ver que lá no campo da agropecuária, os principais produtos agrícolas incluem bananas, café, cacau, cana-de-açúcar, arroz, milho, frutas tropicais e legumes. Na pecuária, destaca-se a criação de gado bovino, aves, porcos e ovinos. Na indústria, temos produção de alimentos processados, bebidas, produtos químicos, têxteis, produtos de madeira, metalurgia, petroquímica e fabricação de produtos farmacêuticos. Sobre os recursos naturais, nós temos lá petróleo, gás natural, minerais como ouro, prata, cobre e zinco, madeira e água, não é isso?
No turismo, nós temos as famosas Ilhas Galápagos, a região dos Andes, Quito, Cuenca e também uma parte lá da floresta amazônica, ok? Então vamos lá para mais um dos países aí andinos, dessa vez o Peru, tá? País interessantíssimo. Nome oficial, República do Peru. A extensão territorial de cerca de 1.285.220 km² e a capital do Peru é Lima. A população é de cerca de 34.049.588 habitantes, também segundo estimativas da ONU. E sobre o clima, nós temos lá o clima tropical, equatorial, temperado, semiárido, árido e frio de altitude. Como que é o governo lá no Peru? É também uma república presidencialista. O idioma é o espanhol, mas o país reconhece uma série de outras línguas indígenas, incluindo o quechua e o aimara. A moeda lá no Peru é o Nuevo Sol, tá ok? Agora a gente vai dar uma olhada aqui numa paisagem belíssima do Peru, que é Machu Picchu, né? Vejam só essa cidade maravilhosa e histórica. Vamos falar um pouquinho sobre ela, lendo aqui os dados que vou passar para vocês. Então, é uma antiga cidade inca localizada no topo de uma montanha, nos Andes peruanos, conforme a gente está vendo aqui. Construída no século XV, essa impressionante cidade arqueológica é reconhecida por sua arquitetura única, sofisticação e localização espetacular. Considerada uma das 7 maravilhas do mundo, Machu Picchu atrai milhões de turistas todos os anos. Quem vem para admirar suas ruínas bem preservadas, terraços agrícolas e vistas deslumbrantes dos picos nevados ao redor. Tá? É um lugar realmente maravilhoso. Essa obra-prima arquitetônica dos Incas é um símbolo icônico da civilização andina e uma importante herança cultural do Peru. E aí já passamos a falar sobre a economia desse país, tá? Então, lá na agropecuária, nós temos café, milho, batata, arroz, frutas tropicais como manga e banana, além de produtos de exportação, que é o caso dos espargos, alcachofras e quinoa. Na pecuária se desenvolve a criação de gado bovino, também de aves, porcos, ovinos e alpacas, esta última conhecida por sua lã de alta qualidade, né, com que se faz as roupas para o frio, tudo bem? Nós temos também recursos pesqueiros muito abundantes no Peru. As águas do Peru são ricas em nutrientes devido à corrente de Humboldt, que traz águas frias e ricas em nutrientes lá da Antártica. Destaque para anchova, sardinha, cavala, atum, lula e camarão. E sobre a indústria no Peru? No Peru nós temos então a indústria de alimentos e bebidas, de têxteis, de produtos químicos, metalurgia, mineração, petróleo e gás, produtos farmacêuticos, entre outros variados. E recursos naturais, nós temos por lá ouro, prata, cobre, zinco, chumbo, estanho e ferro. E aí nós chegamos ao turismo, né? Então nós estávamos vendo Machu Picchu, a cidade inca perdida dos Andes. Nós temos também um grande fluxo turístico no Lago de Titicaca, a cidade de Cusco e a floresta amazônica peruana, tudo bem? Então nós temos também da Amazônia Internacional uma parte lá no Peru. Vamos falar um pouco sobre a Venezuela agora, né? Outro país que faz fronteira, inclusive, com o Brasil aqui. O nome oficial é República Bolivariana da Venezuela, tem uma extensão territorial de 912.050 km², a capital é Caracas e a população é de cerca de 28.301.696 habitantes, segundo estimativas da ONU. Sobre o clima na Venezuela, nós temos lá clima tropical, equatorial e semiárido. O governo é uma república presidencialista, o idioma é espanhol
e a moeda é o bolívar. Sobre a economia na Venezuela, nós temos lá na agropecuária a produção de milho, arroz, cana-de-açúcar, café, cacau, frutas tropicais e vegetais. Na indústria, nós temos produtos químicos, a extração e refino de petróleo, alimentos processados, produtos têxteis, metais básicos e produtos de consumo. Recursos naturais encontrados, então, nesse país: petróleo, gás natural, ouro, ferro, bauxita, diamante e potencial hidráulico para produção de energia. Sobre o turismo na Venezuela, o potencial turístico devido, o grande potencial turístico tem sofrido com a instabilidade política, com precauções com segurança e problemas econômicos. Nós temos que falar ainda para vocês de uma relação entre a Venezuela e a OPEP, tudo bem? Então vamos observar aqui alguns detalhes. A Venezuela é membro fundador da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, coordenando políticas petrolíferas. É um dos maiores produtores e detentores de reservas de petróleo, representando a maior parte das exportações e da receita do governo lá da Venezuela. Participa ativamente em reuniões e negociações da OPEP. Então, a Venezuela, como membro fundador, participa ativamente lá da organização. As decisões da OPEP têm impacto significativo nos mercados globais e na economia local. E isso é importantíssimo de ser frisado, porque apesar do país sofrer com instabilidades sociopolíticas, há lá essa questão da presença do petróleo, o que torna aí a Venezuela um dos principais produtores mundiais desse que é aí o recurso natural dos mais consumidos em todo o planeta. Tudo bem, gente? Por aqui nós terminamos essa aula e a gente se vê aí numa outra oportunidade.